Aleluia. Boa tarde, paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Tarde de bênçãos para nossas vidas. Deus reservou este dia, este horário para nós estarmos aqui. Que a glória do Senhor seja derramada sobre este lugar. Que possamos nessa tarde ser alimentados por uma palavra direto do trono de Deus. Mas que possamos oferecer o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Diante do trono do Senhor nós nos apresentamos nessa tarde. A palavra do Senhor nos fala em Efésios 2, versículo 5. Vamos ler o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos e sempre. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te damos graças pelo amor de Deus, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Te damos graças por tudo que o Senhor tem nos concedido. Te damos graças pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, com a nossa família, com o nosso ministério. Diante do Senhor nessa tarde nós apresentamos tudo o que nós temos. É um coração quebrantado, um coração contrito. Diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos aqueles que não estão aqui ainda, mas que estão a caminho da casa do Senhor. Apresentamos, ó Pai, aqueles que não terão oportunidade de estar aqui nessa tarde. O Senhor sonda e conhece a intenção de cada coração. O Senhor sabe o motivo pelo qual, ó Pai, eles não estarão aqui, mas que o Senhor venha os guardar. Apresentamos a Ti, seus ministros de louvor. Apresentamos a Ti, Senhor, pregadora dessa tarde. Que o Senhor use ela, que ela tenha uma palavra de ousadia, de intrepidez, ó Pai. Que almas venham se render, ó Pai, diante da Tua presença, através da Tua serva, Senhor. Como um dia o Senhor, ó Pai, chamou o jovem Daniel, o Senhor chamou ela para essa tarde, chamou ela para impactar essa geração, Senhor. Que o Espírito do Senhor, que é um Espírito de excelência, esteja sobre a vida dela, se aposse dela nessa tarde, mas que ela continue, ó Pai, dando frutos na Tua obra, para louvor e glória do nome do Senhor. O Senhor não vê como os homens vê. O Senhor vê o que tem dentro do coração de cada um. E o Senhor assiste a tua serva. O Senhor sabe o que tem dentro do coração dela. Que ela venha, que a chama do Espírito Santo venha arder no coração dela. Que ela seja uma jovem incendiada pela tua presença. Que almas prisionadas sejam libertas através da vida dela. Que almas enfermas sejam curadas através da vida dela. Que ela continue no centro da tua vontade, se submetendo à vontade do Senhor. Que ela possa continuar, ó Pai, plantada na tua casa e dando frutos para a glória do nome do Senhor. A Ti também nós apresentamos todos os enfermos, ó Pai, aqueles que me mandaram mensagem.
como Aparecida, Senhor, como o Arthur da Regiane, Senhor, como o Dair também que está no leito de hospital, Senhor. Que o Senhor leve a cura, o milagre, a restauração. Mas também a Ti apresentamos essa caixinha que está aqui na frente. Tem sonhos, ó Pai, pessoais, na família, no trabalho, no ministério, Senhor. O Senhor, ó Pai, sabe a intenção de cada um ao colocar nessa caixinha o pedido. Que o Senhor, ó Pai, venha realizar sonhos. Mas que os nomes que estão aqui, Senhor, não fiquem somente dentro dessa caixinha, mas que possam vir te buscar na tua casa, que venham se dobrar diante do altar do Senhor, que vidas venham ser transformadas, que venha o teu reino sobre a tua igreja. Amém. E graças a Deus, nós vamos receber o ministério de louvor adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu
Aleluia. Se
Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar E fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o seu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Em mim. Vem fazer morada em mim. Aleluia, Jesus. Vamos receber a irmã Sofia ministrando a palavra agora em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Amém, contigo também. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, quero estar agradecendo a Deus por ter me trago aqui, me colocado no altar dele, para trazer um pouco de mais conhecimento da palavra dele para nós. E quero estar agradecendo a pastora Adriana por estar me dando essa oportunidade,
Todos sabem que eu subo no altar para louvar, mas hoje o Senhor me colocou aqui de uma forma diferente, para trazer a palavra dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Todos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala: Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e essa mulher moramos na mesma casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nos ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitará sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei: Porque as suas estranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matais. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o matais, porque esta é sua mãe. E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Amém? Podem se assentar. Eu escolhi como tema principal dessa palavra que onde a verdade, a justiça de Deus. E essa palavra fala sobre 2 mulheres, 2 prostitutas que moravam juntas. E eu falo que para 2 mulheres morarem juntas, elas têm que ter uma intimidade enorme. Elas têm que ter uma amizade muito grande. Porque aquelas 2 prostitutas moravam juntas. Então, isso queria dizer que elas eram muito amigas. E eu não sei se foi sorte, eu não sei se foi Deus, que elas engravidaram no mesmo tempo, na mesma época. E quando uma deu à luz a seu filho, passou 3 dias depois, a outra deu à luz também ao seu filho. Então, concluindo até aqui, elas eram muito amigas, muito íntimas uma da outra, porque para a pastora Adriana morar com a Jana, elas têm que ter uma intimidade enorme, uma amizade enorme.
E elas engravidaram na mesma época, vamos se dizer, quase no mesmo dia. 3 dias depois, uma deu à luz a seu filho. E em uma noite que elas estavam dormindo, uma das prostitutas deitou sobre seu filho. E todas as mães sabem que um filho, quando ele nasce, ele não é muito forte, ele é fraquinho, porque ele é recém-nascido. É um bebê fraquinho. Então, quando ela deitou sobre seu filho, o filho dela morreu. E quando ela acordou de noite e viu aquela cena, aquela situação do filho dela morto, ela foi lá, levantou e trocou o seu filho com o da outra prostituta. Em vez dela clamar a Deus, em vez dela buscar a Deus, porque Deus é um Deus que dá vida aos mortos. Em vez dela correr pedindo oração, em vez dela correr atrás de um médico, não. Ela só trocou. Que amor é esse, igreja? De trocar o seu filho, um filho que ela gerou, pelo filho da outra prostituta. E ainda ela continuou dormindo friamente. Ela teve a coragem de continuar dormindo. E dela trocar o filho dela é uma tendência a ir para o caminho mais fácil. E muitas das vezes nós temos essa mania de ir para o caminho mais fácil. Quando olhamos para uma coisa que morreu, a primeira sensação que a nossa mente diz é: não serve mais. Mas ela poderia muito bem ter corrido atrás do Senhor, saído do lado de fora e falar: meu Deus, ressuscita o meu filho. Não, ela só pegou o filho dela, colocou na outra cama, tirou o outro filho da prostituta e continuou dormindo. Mas como fala o tema, onde a verdade, a justiça de Deus, e a justiça será feita aqui. E então, quando a outra prostituta acordou de noite, e aqui fala, na escuridão da noite, à meia-noite, a outra prostituta foi dar de mamar ao seu filho, e ela percebeu que o seu filho estava gelado, e que ele estava morto. Mas na manhã, porque Deus deu o dia, Deus deu a claridade, Deus deu a luz, quando ela olhou o seu filho, ela percebeu que aquele não era o seu filho. Porque uma mãe, ela sabe todas as características do seu filho. Desde que o seu filho nasce, desde que ela dê a luz ao seu filho, ela já vai saber todas as características. Mesmo que um pai não saiba, mas a mãe sabe as características do filho. Então ela percebeu que aquele filho não era dela. Aquele menino não foi o que ela deu à luz. Então, elas começaram a discutir, uma prostituta com a outra. Não, o filho vivo é o meu filho e o morto seu. Não, o morto é seu filho e o vivo é o meu filho. E aí que vai acontecer a justiça de Deus. Porque a mentira poderia estar até escondida na noite, mas pela luz do dia ia vir a justiça de Deus. E então, elas começaram a discutir, e nelas discutir, elas foram até um rei, o rei Salomão, um rei muito sábio, um rei usado pelo Deus, um rei usado por Deus. E quando elas foram até lá, elas foram e falaram com o rei Salomão: o filho vivo é o meu filho e o morto é o filho dela. Não, mas o filho morto é o seu filho e o vivo é o meu. E o rei Salomão disse: traga-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada. E ele disse: corte o menino ao meio, dê metade a uma e dê metade a outra. E eu falo, como que aquela mãe fria ia deixar que cortasse o filho ao meio? Imagine, Natália, você deixando que seu menino seja cortado ao meio. Mas aquela mãe, ela não deixou, porque ela tem um amor materno. E ela falou: não, dê meu filho a ela vivo, mas não mate o meu filho. E a outra mãe falou: se não é meu,
não é seu. Corte o menino ao meio. Ela não tinha amor nem a você mesma, porque para não ter o amor a um filho dela, que ela trocou e estava nem aí, continuou dormindo e ainda queria que cortasse o outro menino. Então o rei Salomão, muito sábio, ele já tinha uma estratégia, porque aquela mulher que não queria que cortasse era a mãe dele, porque uma mãe jamais aceitaria que cortasse o seu filho ao meio. Então o rei Salomão falou: de modo nenhum matais o menino, dê àquela mulher o filho vivo. E como eu escolhi o tema, onde a verdade e a justiça de Deus, e a justiça de Deus ali foi feita, porque aquela mentira poderia ter escondido, mas ela poderia ter escondido de todo mundo, mas de Deus ela não ia conseguir esconder. E eu coloquei uma frase aqui que eu queria estar lendo para os irmãos. Sabe por que a gente muda? Porque a vida ensina. Ensina na dor, nas decepções, nas traições, disfarçadas de amizade. A gente muda não porque quer, mas porque precisa. Porque ser bom demais com quem só sabe ferir, só sabe machucar. Quantas vezes você já deu o melhor de si e no fim só recebeu ingratidão? Não é fraqueza se proteger, é sabedoria de Deus, nos dá um coração puro, sim. Sim, mas ela também nos dá discernimento. Ele nos ensina que nem todo mundo merece acesso ao nosso lado mais sincero, mais leal, mais verdadeiro. Não é orgulho, igreja, é autocuidado. E essa história fala, né? A verdade, ela tem o poder de trazer clareza. O Senhor, Ele julga as nossas causas, assim como Salomão julgou as causas daquelas mulheres. Não troque o seu talento, não troque o seu dom, não permita que eles venham a morrer. Cuide daquilo que você gerou, porque se Deus colocou isso na sua vida, é porque é um propósito dele. Porque a gente pode até querer uma coisa, mas ele quer outra. E os sonhos deles é maior que o nosso. Busque correr atrás daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Lute até o fim, não queira o que é dos outros, lute por aquilo que você gerou. E Satanás, ele trabalha assim na vida das pessoas, da mesma forma que aquela mulher fez, enganando, ultrapassando, agindo friamente, sem amor. E aquela prostituta chamava ela de amiga. Cuidado, igreja, com quem vocês colocam dentro das suas casas. Porque pode vir, ela é minha amiga, ela é isso. Mas depois, com o tempo, ela mostra quem ela é de verdade. Tome cuidado com quem que você deixa entrar na sua casa. Tome cuidado. Quando Deus nos dá a última palavra, não dê você a última palavra. Não tenha ousadia de querer dar a última palavra. A última palavra nunca será nossa. A última palavra sempre será do Senhor. E cuidado com gente que diz para você: ó, desiste. Ó, desiste. Cuidado, igreja, porque a maioria das pessoas que diz para você desiste, elas não têm a mínima ideia do quanto custou para você chegar até aqui. Não tenha vergonha de lutar pelo que você ama. Para de aceitar metades na sua vida. Aquela mulher queria que cortasse o menino ao meio, mas a outra prostituta não aceitou que cortasse, porque ela não queria metade. Se fosse para entregar o menino a ela, ela queria inteiro. Que dê o menino para ela inteiro, mas eu não quero metade, porque metade não é nada. Busque atrás do que você gerou. Não queira metade, queira o inteiro. E não temos que querer na nossa vida. Nós temos que querer o inteiro. Nós não temos que querer metade. Eu quero declarar que hoje
A personificação da sabedoria está aqui nessa tarde, igreja. Nessa tarde, o justo, perfeito juiz está aqui entre nós. E eu quero declarar que nessa tarde, que aquele que é maior que Salomão está nessa casa de oração. E aquilo que parecia ser vergonhoso, que parecia ser humilhoso, não será mais. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada aqui nessa tarde, Deus está gerando um grito no seu coração. Um grito dizendo: eu quero de volta o que é meu. Não importa se a sua voz perdeu a autoridade, não importa se a sua voz não tem força, não importa se ninguém acredita em você. Olhe de novo para seu filho, olha de novo para o seu casamento, olha de novo para o seu ministério, olhe de novo para a sua vida profissional. Aquela mulher, se ela não tivesse olhado de novo para o seu filho, ela poderia muito bem ter acreditado, mas Deus disse: olhe de novo para seu filho. E quando ela olhou de novo para o seu filho, ela percebeu que aquele filho não era dela. Ela poderia muito bem não ter olhado e falado: meu filho morreu, e a outra ter ganhado. Mas onde a verdade, a justiça de Deus, e a justiça foi feita, porque ela olhou de novo. Vai lá, olha de novo seu filho, olha de novo seu casamento, olha de novo seu ministério. Não deixe que venha metades, mas deixe que venha inteiro. Não olhe com pressa, vai lá e olhe de novo com calma, igreja. E essa prostituta trocou o seu filho porque não era dela. E na escuridão achamos que o nosso pecado não vai ser visto. Mas Deus deu o dia, e na claridade do dia, sua mãe viu que aquele filho não era dela. Ela olhou de novo. E aquela prostituta, ela poderia muito bem ter corrido atrás de um médico. Muitas das vezes nós temos lutado pelo que é nosso. Nós não temos lutado e queremos o que é dos outros. Só que a mente dessa mãe, dessa prostituta, é muito parecida com a nossa. Nós temos uma tendência de ir para o caminho mais fácil, em vez de buscar. Lá naquela casa, ela poderia muito bem ter buscado, mas não, ela só viu o lado mais fácil. Tem um menino aqui, eu vou trocar. E a diferença era de 3 dias. Quem iria perceber? Se a pastora Adriana morasse com a minha mãe, elas teriam uma amizade enorme. Ela geraria um filho e ele daria a luz a esse filho 3 dias depois. E uma delas, em vez de clamar, de buscar: Senhor, se tem algum Deus me ouvindo, venha e ressuscita o meu filho, não olhou pelo lado mais fácil, pelo lado de: se eu trocar, quem que vai perceber? Mas Deus tocou na vida daquela mulher e falou: olhe de novo. E é o que Deus está falando para você nessa tarde. Olhe de novo, olhe de novo. Tá com alguma dificuldade? Ore. Tá com algum problema? Ore. Tá com algum defeito? Ore. Não jogue na mão do homem. Fala com o Todo-Poderoso. Deus ainda liberta, igreja. Deus ainda sara a igreja. Deus ainda transforma a igreja. Deus ainda restaura o casamento. Deus ainda traz filhos de volta para casa. Deus ainda levanta empresas que já estão em processo de falência. Ei, você, Deus está te dizendo: fui eu que te dei. Não jogue fora o que eu coloquei nas suas mãos. Porque se Ele colocou, é para dar certo. Se Ele colocou, Ele já tem um planejamento inteiro. Cuidado. E eu falo de novo: cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Eu vou estar louvando um louvor. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Medita neste louvor.
Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoe cada um que está aqui nessa tarde, que o Senhor possa abençoar no profundo, meu Deus. Oh, meu Deus, que essas pessoas que estejam aqui possam ser tocadas e que o Senhor possa fazer diferente. Não deixe que ninguém coloque na sua casa aquelas pessoas que não querem nada com nada, em nome do Senhor Jesus. Tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, faz surgir o universo, tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar todas as vozes, menos a tua, e a tua, e a tua.
será a minha primeira pregação de muitas. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor, exaltar o Senhor pela vida da serva dele. Eu vou falar com a Sofia o mesmo que o Reinaldo ouviu. Nasceu mais um dom. Glória a Deus. É só a primeira de muitas, Sofia. É só obedecer e ouvir a voz de Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não está à procura dos capacitados, dos talentosos. Ele está à procura daqueles que estão disponíveis. Que quando Ele chama, fala assim: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ainda que tenha medo no coração. Mas a ousadia, a intrepidez é maior do que o medo. A Sofia ficou meio receosa, mas no coração dela Deus colocou muita coragem. Porque todos nós temos medo diante do desafio. Mas a glória do Senhor, o Espírito de excelência é o Senhor quem nos concede. Como Ele foi com Daniel e seus amigos diante do reino da Babilônia. O Senhor é conosco, irmãos. Ele acredita em nós. Ele sabe o potencial que há dentro do nosso coração. Nós vamos apresentar essa jovem ao Senhor. Nós cremos que coisas maiores o Senhor usará ela para fazer. Nós ainda veremos vidas se render diante de Deus através da vida dela. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui e ouvirmos a Tua serva falar. Foi o Senhor quem usou os lábios dela, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Que o Senhor continue usando a Sofia como instrumento do Senhor. Que ela seja uma jovem que vai trazer avivamento a essa igreja. Que vai trazer avivamento à obra do Senhor. E onde o Senhor, ó Pai, necessitar de usar ela, ela estará disponível para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a Sofia, abençoe a família dela. Guarde, dê livramento, Senhor. Repreenda todo e qualquer ataque do mal. Que o Senhor venha usar, ó Pai, o pai dela, a mãe dela, o irmão dela. Que aquela casa seja um pedacinho do céu. Que eles venham testemunhar a obra do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Muito obrigada, Sofia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar orando pela família e pelos dízimos e as ofertas. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a Natália. Você é a própria. Glória a Deus. Mostra para o seu medo o tamanho da sua coragem. Glória a Deus. Vai vir não? Amém. Então eu vou pedir a pastora Juliana, porque pastor não pode falar não, né? Orar pelos dízimos, as ofertas e as famílias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você que está aí no seu lar, vamos orar em nome de Jesus. E você que está aqui na igreja, né, estenda suas mãos para cá. Aqui tem, né, os pedidos de orações. A pastora já orou pelos pedidos de orações. Mas quanto mais oração, mais poder. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus, Deus. Pai, nessa tarde, nós colocamos, Senhor, cada família em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, vai neste momento, Senhor, no lar de cada um. Daqueles, Senhor, que entraram nessa live, nessa tarde. E daqueles, Senhor, que não puderam
ter essa oportunidade também de assistir esse culto, ou vai ter essa oportunidade. Todos que estão aqui, Senhor, na tua casa, vai lá, Senhor, no lar de cada um. Só o Senhor conhece, sabe, Senhor, a vida de cada um. Sabe, Senhor, o que cada um também necessita, Deus. Então, Jesus, vai com o teu jugo leve e suave. Vai, Senhor, entrando, Senhor, em cada lar nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Senhor, restaura, restitui, Senhor, na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Do mesmo modo, Senhor, nós oramos pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus. Senhor, continue prosperando na vida dos teus filhos, na vida de cada pai, de cada mãe, Senhor, que é fiel no teu altar. Pai, que nunca deixe faltar, Senhor, na mesa, o pão de cada dia, Senhor, na vida, na mesa de cada um, Senhor, que é fiel aqui no teu altar. E daqueles, Senhor, daqueles que não têm emprego, Senhor, não têm com que ofertar e dizimar na tua casa. Senhor, vai, Senhor, com a tua providência. E, Senhor, nós declaramos, Pai, que um dia, Senhor, o mais breve, essa família vai ter para, Senhor, ajudar na tua obra, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. O Senhor por grandes coisas feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Glória a Deus. Mas à noite, às 19, nós estaremos aqui. Nós teremos o culto de ensino. Que nós venhamos aprender mais da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala assim: procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que venhamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Que venhamos buscar mais do Senhor para nossas vidas. Quantos têm desistido da fé por não ter comunhão com o Senhor? Buscaremos conhecer mais da palavra do Senhor. Buscaremos fazer a vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor venha prevalecer em nossas vidas. Ainda que tudo diga não, ainda que a multidão tente nos calar, irmãos. A multidão tenta calar os servos de Deus, perseguindo, caluniando, mandando calar, como um dia fez com o cego Bartimeu. Mas quanto mais a multidão mandava Bartimeu calar, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que possamos gritar o nosso Deus o mais alto com a nossa alma, com o nosso coração, com a nossa voz. Que não venhamos deixar ninguém calar a nossa adoração, irmãos. Deus colocou algo precioso dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Nós não temeremos. E como foi ministrado nessa tarde, onde há verdade, a justiça de Deus há de prevalecer, irmãos. A justiça de Deus é conosco. Quem pelejará essa guerra, como o Senhor falou com o teu servo Josafá: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Quem há de guerrear as nossas guerras é o próprio Deus, irmãos.
Quem há de nos justificar é o próprio Deus, irmãos. Tarde de bênçãos, nós estaremos orando e encerrando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti nós apresentamos, ó Pai, a nossa vida, apresentamos a nossa família, o nosso lar, apresentamos ao Senhor cada criança, Senhor, deste ministério. No próximo domingo nós teremos o culto das crianças. Que seja para a glória do nome do Senhor, que a glória do Senhor desça, encha cada um que estiver presente na tua casa. Que o Espírito Santo do Senhor, o mesmo que se apossou de Davi quando era um jovem, venha se apossar das nossas crianças. Que o Senhor venha usar as nossas crianças para impactar essa geração. Diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos, ó Pai, o nosso pastor. Que o Senhor abençoe e guarde a vida dele, abençoe a família dele, o lar dele, ó Pai. Os líderes de crianças, Senhor. É semana de evento, que o Senhor venha repreender todo e qualquer ataque do inferno contra essa liderança. Que eles possam fazer tudo para a glória do nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha conduzir cada decisão a ser tomada, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o nome do Senhor será bendito neste lugar. Que o bairro do Pires será impactado, ó Pai, através dessa igreja. Que vidas se renderão diante da Tua presença, Senhor. Que a bênção do Senhor seja conosco e com essa igreja. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Senhor fala conosco, que está presente com quem está em casa. Vá em paz. A tua petição foi ouvida. O Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor ouviu a nossa oração. E é isso que o Senhor fala conosco nessa tarde. Vá-te em paz. O Senhor ouviu a tua petição. E o Senhor concederá conforme a vontade dEle. Amém? E que o amor do Pai, que a graça do Filho, a doce comunhão e presença do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém e graças a Deus.